Bom dia, pessoal. Hoje é quarta, nossa aula de Química. Para quem ainda não me conhece, me chamo João Victor, sou o professor de Química de vocês e vou acompanhar vocês nessa jornada desse ano. Hoje a gente vai fazer uma recapitulação de alguns pontos importantes que vocês têm que ter aqui pra gente. E para isso eu vou fazer um apanhado histórico do que seria Química. Lá de trás, quando a Química já era vista já como realmente uma ciência, ou quase uma ciência, era vista mais com base mística, mas nós sabemos que a Química ela data lá dos tempos filosóficos, onde Demócrito e Leucipo já estavam estudando ali o que era o átomo, mas de uma forma inata, ou seja, de uma forma assim criativa, assim digamos, por instinto. O ser humano ele já trabalha com aspectos químicos desde a pré-história. A partir da manipulação do fogo, ele já tinha ali um controle sobre fatores químicos que auxiliavam ele no cotidiano, para vocês verem o quanto a química está presente no desenvolvimento da humanidade. Ou seja, todos nós sabemos, com o estudo da história, que o ser humano só saiu das cavernas, assim digamos, só teve o seu desenvolvimento mais efetivo com a descoberta do fogo. Então, logo nessa manipulação química simples que é a combustão, o ser humano ele já começou um período de evolução muito grande na história. Então, sim, a química faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano e é um fator muito importante. Ah, professor, mas por que você está abordando isso? Porque geralmente os alunos perguntam o porquê de estudar química. Então, hoje a gente vai tratar um pouco sobre esse princípio do estudo para saber realmente o que é que ela influencia na minha vida, como é que eu posso utilizá-la. Se vocês não sabem, a cozinha, a casa de vocês pode se tornar um laboratório. Até porque a gente trabalha com muitos produtos, sejam eles produtos de limpeza, produtos de beleza, eles estão muito no nosso cotidiano, desde a hora que a gente acorda para escovar os dentes até basicamente a parte que a gente vai dormir. Tomar um cafezinho ali também tem reações químicas e assim a gente vai desenvolvendo. Vou tentar trazer nossas aulas muito para esse início, para esse ramo do estudo no cotidiano, para assim vocês se verem mais introduzidos no conteúdo. Mas basicamente a química ela já tem assim dados históricos comprovados por escritas que esses estudos vêm desde a alquimia ali na Idade Média, quando realmente ainda não era ciência e era vista ali mais como uma forma mística, como os magos. E eles tinham muita pesquisa da transmutação de elementos e também do tão sonhado elixir da imortalidade. Quem nunca aqui escutou falar da Pedra Filosofal? A Pedra Filosofal era início de estudo dos químicos. Todos buscavam a Pedra Filosofal, saber os princípios da imortalidade, da cura infinita. E assim, muitos sonhavam com isso. Mas, assim, a gente deve alguns aspectos aos alquimistas, porque eles tentavam, eles testavam. Eles faziam os experimentos por testagem. Então, algumas coisas boas surgiram naquela época ainda. Uma delas foi o banho-maria. O banho-maria ainda é datado da Idade Média, quando os alquimistas realmente tentavam fazer a transmutação de alguns elementos. Então, claro que sofrendo algumas modificações, ainda hoje são utilizados alguns métodos que eles utilizavam naquela época. Porém, os estudos não foram tão a fundo na alquimia por conta de fatores religiosos. A igreja ela não concordava com alguns atos místicos que os alquimistas efetuavam. Então, eles eram vistos ali como feiticeiros, coisa que não era tão boa para a Idade Média e podia até ocorrer ali uma forca e tal. Porém, foi em 1610 que teve a criação da Universidade de Marburg, que surgiu a quimiatria, que era mais empregada no estudo da medicina e também no estudo dos fármacos, e não era tão ditamente ainda um estudo da química. E foi só lá por base do século XIX que teve ali o processo de diferenciação específica dos estudos na universidade por meio da reformulação dos conteúdos. Então, um famoso Bernard de Fontenelle, ele fez a criação das matérias de física, astrologia e química. E foi aí que surge o reconhecimento da disciplina de forma independente,
mas permanecendo sendo ministrada por especialistas de outras áreas, assim digamos. Então a química ela teve ali um início muito conturbado em termos de matéria e estudo, porém sim ela conseguiu se desenvolver principalmente com estudos com base em físicos. Os físicos eles tinham um pouco dessa propriedade e eles traziam para entender o macroscópio, que é o que estuda a química, ali o movimento, como a matéria reage, eles precisavam estudar o microscópico. E o microscópio já é um estudo mais químico, como a matéria desenvolve, como a matéria se agrupa, se alinha. Então, os físicos, para poderem chegar no produto final, tinham que estudar o início, que seria a química. Então, várias teorias químicas foram, na verdade, feitas por físicos, porque, na época, a química ainda não era tida como uma matéria tão específica. Mas, dito isso, hoje a gente já tem uma pontuação base do que seria química. E a área de estudo é uma área de estudo assim, essencial para a nossa vivência, para o nosso desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da sociedade, porque ela está presente desde atividades simples do nosso cotidiano a sistemas emergenciais, assim digamos, situações bem complexas, como atendimentos em hospitais, desenvolvimento de novos materiais, e assim a gente sabe que a química é muito importante. Mas, na verdade, o que estuda a química? A química é o ramo da ciência da natureza que estuda a matéria, suas propriedades, constituição, transformação e a energia envolvida nesse processo. Deu para entender? Mais na frente a gente vai debater um pouco mais sobre essa argumentação. Mas, em suma, a química ela pega a matéria, ela estuda todas as propriedades da matéria, dureza, resistência, elasticidade, ponto de fusão, ebulição. Ela também estuda a constituição, de que aquela matéria é constituída, seja de oxigênio, carbono, hidrogênio. Ela também estuda as transformações, ou seja, como é possível aquela matéria se encontrar, estado líquido, sólido, gasoso, e a energia envolvida em todas essas transmutações e transformações dessa matéria em si. Então a química estuda isso. Por isso que eu falei, a química estuda muito mais o termo microscópico, ali o que está ali que o olho não consegue ver. Também é importante salientar o enorme impacto sobre as tecnologias na sociedade que a química tem, porque ela desenvolve um papel fundamental no desenvolvimento de todas as outras ciências, porque ela está ali responsável pela matéria-prima de qualquer estudo. Por isso que a química está envolvida em determinadas de várias, ela está na biologia, ela está na física, ela está na farmácia, ela está na medicina, ou seja, ela está envolvida em todos os ramos. Por isso que a gente diz que a química é essencial para o estudo. Então, dessa maneira, seja de bom grado ou não, assim, a forma de origem dela, mas não importa, ela é muito importante. Por quê? Não existe nenhum material que a química não consiga avaliar, não consiga estudar, assim, digamos. Tudo está composto com base naquela tabela periódica e também novos elementos químicos vão surgindo com base em estudos. São elementos naturais? Não, geralmente são elementos sintéticos criados em laboratório, mas também são adequados à tabela periódica, que é essa tabelinha que está aí na tela. Professor, e como é o trabalho do químico? Basicamente, quem é formado em química trabalha analisando as formas e as realizações das transformações da matéria. Tirar ali basicamente da natureza para fabricar o produto ou sintetizar em laboratório o que é encontrado na natureza, em agentes chamados sintéticos, para substituir e ter ali um abrandamento do que é retirado da natureza. Por exemplo, a borracha. Antigamente a borracha era muito utilizada em vários aspectos. Os seringueiros ainda são. Porém, foi criado a partir de vários estudos o polietileno. O polietileno também é muito utilizado hoje em substituição assim da borracha. E foi criado em laboratório com base no que tinha na natureza. Então, os químicos também desenvolvem esses tipos de assunto. Além de que estão trabalhando em várias fábricas, seja ela de higiene, produto de limpeza, produto de beleza,
A química, ela tem ali a função de manter essa produção ativa e de modo muito eficiente. Então, ela é de suma importância para o funcionamento adequado de toda a população, ou seja, de toda a sociedade. Entretanto, algumas dessas descobertas e estudos são utilizados de modo assim, pro mal, assim, digamos. A química, sim, ela tem os seus prós, mas também tem os seus contras. É aquele famoso ditadozinho que eu nem... É até chulo falar isso, mas assim, algo demais se torna veneno e na dose certa é medicamento. Assim também é a química. Os estudos dela são muito voltados para o desenvolvimento da evolução humana, assim como, na verdade, a evolução da humanidade. Porém, se ela é utilizada de uma péssima forma, a gente pode ter aí os contras. Então, um dos exemplos é que as armas químicas elas não são permitidas em guerra. E quando utilizadas, elas são consideradas crimes de guerra. Ou seja, o napalm, tem o fósforo branco. São algumas coisas que não são de benefício humano, mas são sim estudos detidos da química. Claro que tem as famosas Hiroshima e Nagasaki, que foram as grandes bombas atômicas. A gente hoje tem uma bomba muito mais forte do que a bomba atômica, que seria a bomba de hidrogênio. Porém, foram estudos ali de fissão nuclear que serviram sim para a evolução da sociedade, porque a gente descobriu que pode formar muita energia, mas foi utilizada de uma forma complicada, assim como os aviões também. Os aviões foram criados para um benefício, mas também foram muito utilizados na guerra. Mas saindo dessa pauta, a gente sabe agora o trabalho do químico, que é manter essa produção ativa bem elaborada. E existe um método por trás disso, uma maneira de fazer. Por exemplo, quando você vai ligar a televisão, você pega o controle, aperta o botãozinho vermelho, geralmente, e liga a televisão. Então, isso é um método de você ligar a televisão. O químico ele trabalha por um método chamado método científico, que pode ser definido basicamente por um conjunto de procedimentos por meio do qual nós, cientistas, conseguimos propor um conjunto de explicações para um fenômeno existente. E dentro desse método científico, a gente tem algumas etapas. A primeira etapa é a observação. É nessa etapa que o pesquisador observa um determinado fenômeno da matéria e vai ali meio que se tornar curioso pelaquilo. Por que aquilo ocorre e como aquilo ocorre. Então, existe o segundo ponto. Já foi o primeiro, que foi a observação. O segundo ponto é a elaboração do problema. É uma fase de questionamento. Por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quais são os fatos? É nessa etapa que a pesquisa pergunta sobre o fenômeno e o material analisado, basicamente. Já o terceiro é a hipótese. É nessa etapa que o pesquisador responde às perguntas feitas no passo 2 e essas respostas podem ser pautadas em seu conhecimento prévio sobre a matéria ou sobre o fenômeno. Ou seja, já sobre o conhecimento que ele tem. E a partir daí elaborar algumas hipóteses que podem ocorrer ou não devido àquele fato, àquela observação, daqueles questionamentos. A quarta etapa seria a experimentação. É nessa etapa que, com base na hipótese, ele vai testar realmente o que ele pensava. Na experimentação, ele pega as hipóteses dele e vai dizer, será se realmente essa hipótese está certa? E vai começar fazendo as experimentações. Vai testando a matéria para ver ali suas propriedades e como ela pode ser mutada. Já na quinta, ele faz uma análise dos resultados, ou seja, ele pega tudo que ele conseguiu na experimentação, ele meio que faz um meio termo entre a hipótese e o que ele conseguiu na experimentação, e ele desenvolve uma base de estudo ali para ter os resultados dele, se tudo deu certo, se tudo foi do jeito ocorrido e como se esperava nas hipóteses. E por fim, a gente tem a conclusão. É na conclusão que ele diz, realmente, esse material é rígido, esse material tem alto ponto de fusão, esse material tem baixo ponto de ebulição, e assim ele começa a efetuar
validações de todos os processos anteriores que ele fez, ou seja, da experimentação, do estudo dos resultados. Então, a conclusão é o ponto final daquela experimentação. Às vezes pode ser refutado por outro cientista, ou seja, o cientista achou aquela discussão legal, então ele faz experimentações e ele pode ir contra a conclusão que esse cientista fez, ou seja, a gente tem o cientista A e B. Então, se o cientista A fez o primeiro experimento, o cientista B também pode fazer. E se ele conseguir resultados melhores, já não vai mais caber o cientista A. Assim foram as teorias atômicas, que a gente vai ver aí mais na frente. A gente teve a primeira teoria atômica, mas também teve várias outras na sua sequência que foram mais aceitas por conta de estudos mais elaborados, assim digamos. Então é assim que acontece a pesquisa científica, pelo método científico, ok? Dito isso, a gente já sabe também que a química ela está no nosso cotidiano, ou seja, está na natureza, está no nosso dia a dia, ela é de modo natural, tanto natural quanto sintético. Ela está na força da vida, ou seja, nós de modo interno temos muita química envolvida no nosso corpo, desde a nossa ponta do fio de cabelo da queratina até a pontinha do nosso dedão, que também é queratina, as nossas unhas no caso, e também as reações químicas que ocorrem no nosso corpo para a nossa manutenção, a reação química do nosso cozimento do alimento nosso cotidiano, de coar um café, de saber como é que faz aquele café, de saber qual é a reação química que está por trás daquilo, saber que quando eu coloco um alimento sobre uma pressão em uma temperatura elevada, ele vai cozinhar mais rápido, mas porque como é a agitação daquelas moléculas, a gente sabe que uma geladeira ela resfria os alimentos e conserva também, mas por que isso ocorre? Então vocês conseguem ter um nexo de como a química ela está inserida no nosso cotidiano, até mesmo no nosso assim digamos, no nosso leite com Nescau. Quando a gente dissolve o nosso Nescau ali no leite para beber, a gente já está fazendo ali uma reação química, assim digamos. A gente está misturando porcentagens, a gente está dissolvendo um soluto em um solvente, que no caso seria o leite, e assim a gente faz isso de um fator tão corriqueiro, tão cotidiano, que às vezes a gente esquece que isso ali é uma reação química. Mas voltando, a gente já sabe que a química estuda a matéria, as transformações e a energia envolvida nesse processo. Porém, vocês sabem o que é matéria? O que é a energia envolvida nesse processo? Então, a gente vai iniciar o estudo desses pequenos termos para dar continuidade mais futuramente de uma forma mais fácil do que seria o nosso estudo. Então, matéria, o conceito básico de matéria é fácil ser definido. É fácil definir até mesmo... Na verdade, não é tão fácil definir quanto parece. Mas, afinal, a matéria é tudo aquilo que ocupa espaço em um meio. Basicamente isso. Então, a matéria não coexiste no mesmo espaço do que outra, assim digamos. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. No mais, é isso. Matéria, no estudo da química, corresponde a tudo que ocupa um lugar no espaço. Ou seja, ele precisa apresentar volume e massa. Eu tenho que ter essa tal volume e massa para ser considerada matéria. E tem algumas subdivisões. Por exemplo, na matéria a gente tem o corpo, que é uma amostra ou uma porção da matéria. Ele vai ser ali como se fosse uma parte limitada dessa matéria. Depois do corpo, anotem aí, corpo é uma amostra ou porção limitada da matéria. Depois disso a gente tem o objeto, que é o que? O corpo sofreu uma alteração e foi produzido para a utilização do ser humano. Ou seja, eu peguei o corpo, transformei ele e agora eu vou utilizar ele para um benefício meu. Então, isso se torna um objeto. A gente também tem o sistema, que é o corpo submetido a uma observação. Quando eu estou ali fazendo uma observação naquele corpo, a gente tem um sistema. E a gente também fala sobre a transformação da matéria. E a transformação da matéria é qualquer conjunto de processos pelo qual modificam as propriedades terminais do material.
As transformações da matéria, elas ocorrem por determinado fenômeno, que pode ser físico, que não altera a estrutura dela, e que pode ser químico, que altera a estrutura ou a constituição da matéria. Conseguiram distinguir? Quase deu mesmo, né? Conseguem distinguir? Estado físico, que é quando eu não altero a estrutura ou a constituição da matéria. Estado químico, quando eu altero a estrutura e a constituição da matéria, ok? Depois disso, a gente tem energia. É um pouco mais complicada a definição de energia. Por exemplo, a gente não vê a energia elétrica que passa pelo fio, mas sabemos que ela passa. Alguém já deve ter tomado um choque e sabe que realmente energia existe ali. Mas, por base, energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar um trabalho. Ou seja, ele está ali responsável pela formulação de força, movimentação. Basicamente, energia é a propriedade do sistema que lhe permite realizar um trabalho. Seria basicamente isso. Outra característica de energia é que ela pode ser tida de várias formas. Por exemplo, energia eólica, o equipamento com base, a energia vai ser formada por uma base mecânica. E também hoje é uma energia renovável, hoje e sempre, né, na verdade. A gente tem a nossa energia, a nossa célula de ATP, que na verdade já vai ser uma reação química também, mas que produz energia. Agora vamos entender melhor isso tudo que eu falei anteriormente. E para isso a gente vai usar um exemplo, que é a madeira de uma árvore. Tá aqui a árvore bonitinha. A gente já sabe que essa árvore ela ocupa um espaço, um lugar. Então, ela possui volume e massa. Então, ela é uma matéria, essa árvore aqui. Se o homem corta essa madeira para fazer alguma coisa, seja uma cadeira, uma tábua, então agora a gente tem um corpo. Se o homem, como eu já disse, a tábua seria o corpo. Se o homem fizer uma cadeira, para que ele sente, para que ele descanse, será obtido um objeto. Então, a gente já viu que a árvore é uma matéria, já viu que a tábua, que é um pedaço ali, é o corpo, já a gente cortou a madeira, e o objeto seria uma cadeira. A gente vai utilizar aquilo para sentar, para descansar. As toras das madeiras que foram separadas para o trabalho são um sistema. As torazinhas ali cortadas são os sistemas, ainda não foram transformadas em tábuas. E ele realizou uma transformação da madeira, no caso, em cadeira. Ou seja, ele meio que mudou a constituição. Não é a constituição, porque ainda continua celulose. Mas ele mudou a forma. Então foi uma transformação física. Porque a gente não transformou o produto final. Agora, se eu pego e queimo essa madeira, a gente já faz uma transformação química. A gente está transformando ali as propriedades do material. Ok? Basicamente seria isso. Hoje a gente estudou mais o geralzão da química. A gente viu o que é matéria, energia, corpo. Então, como exercício de casa, eu quero que vocês façam um mapa mental. E eu esqueci de botar no vídeo passado, mas é esse exemplo de mapa mental. Vocês fazem um resumozinho bem mais simples, que fica mais fácil de vocês estudarem em casa, ok? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Vocês vão ver na descrição do vídeo, tem um link. E nesse link você faz sua frequência. E eu vou deixar um espaçozinho para você me enviar a foto desse mapa mental. E como eu já disse, vai contar como pontos e a frequência vai contar como frequência. Não se esqueçam. E eu estou fazendo esse processo de vocês me enviarem pelo Forms porque é mais fácil e corre menos risco de eu perder. Porque às vezes no WhatsApp tem muita conversa e eu não consigo ter controle dos arquivos de uma forma assim mais eficiente. Então o Forms ele vai me dar esse suporte de conseguir ter todo esse material de vocês e nada se perder, ok? Então assistam um vídeo, deem uma olhadinha com carinho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Semana que vem
a gente já reforça mais esse conteúdozinho de química geral, que seria essa parte de matéria, constituição da matéria, início de química, e já vamos para o nosso primeiro exercício, ok? Espero que todos tenham um ótimo dia. Qualquer dúvida, estou disponível no privado ou no grupo, ok? Beijo e um abraço.